Posso ver o doutor Moisés aqui? Doutor, eu preciso falar com o senhor. Isso vai ser até um assunto nosso amanhã, mas eu fiquei muito impressionada com a notícia que eu vi já no fim do Bom Dia Brasil, já ontem, no fim do Jornal Nacional, com a informação da possibilidade de ter sido um suicídio a queda desse avião nos Alpes franceses, né? As informações que foram divulgadas hoje de manhã, já com base na caixa preta do avião, é de que o copiloto ficou sozinho na cabine, o piloto saiu provavelmente para ir ao banheiro, fazer alguma coisa. Ele tenta voltar e não consegue, começa a bater na porta do avião e há, pelo que foi registrado na caixa preta, uma deliberada ação para que o avião comece a descer violentamente. Ou seja, caso venha a se confirmar a hipótese dessa de suicídio, que é a que neste momento vem sendo apresentada como a mais forte, ele era um rapaz de 28 anos. A gente sabe que pilotos fazem exames com muita frequência, né? Não dá para ter nenhum sinal, pode ter sido uma surpresa tão grande assim, né? O fato de alguém vir a cometer um suicídio e um assassinato coletivo, né? Porque, na verdade, ele não matou só ele, mas o grupo inteiro, né? Eu acho que sempre existem indícios. Não vou dizer que é possível descobrir, mas eu, por coincidência, recém-formado, eu trabalhei no Centro de Seleção de pilotos do Ministério da Aeronáutica. Uhum. E os nossos exames eram mais ou menos rápidos, né? Havia uma bateria de teste, havia entrevistas, mas era mais ou menos rápido. Inclusive, os especialistas entram muito numa rotina. E você sabe, e os telespectadores sabem disso também, que toda rotina é perigosa, né? Entra, como eu digo, no piloto automático. Eu acredito que existem indícios de depressão, e o suicida, se for comprovado, o suicida, as pessoas dizem, ele se libertou, ele ou ela se libertou. Eu acho que não, caiu numa prisão, né? Porque a pessoa procura se libertar a vida toda, dentro da vida, não é na morte. E, se foi suicida, ele também, essa pessoa se coloca como vítima do mundo. Olha o que vocês fizeram comigo. E ele, se também for comprovado, escolhe dentro da profissão dele, né? Como se fosse um médico, né? Por exemplo, que se aplica uma injeção, né, letal. Agora, ele fez, como você falou muito bem, um assassinato coletivo. Eu imagino que isso é uma situação de raiva, né? Como se ele estivesse com raiva, não só da família dele, mas raiva da humanidade, né? E estivesse punindo, né, a humanidade toda com isso, como se fosse um homem-bomba, como se fosse um terrorista. Eu fico assim com muita dó, o senhor falou da família, eu fico com muita dó realmente da família, né? Porque imagine o peso de saber que um filho, um irmão, né, morreu dessa forma e ainda provocou a tristeza, né, de tantas outras famílias. Olha, né? uma foto dele, ó. Um rapaz de 28 anos, jovem, né? Ainda com pouca experiência, não tinha tanta experiência, a foto ali em São Francisco, né? Não com muita ainda experiência, mas realmente, bom, a gente vai até conversar melhor amanhã sobre essas questões técnicas, sobre essa porta do avião, se abre, se não abre, por que motivo ela fica trancada, e foi depois dos atentados do 11 de setembro que houve essa modificação para que a cabine do piloto fique realmente protegida. E quando é que você vai imaginar que uma situação como essa possa vir a acontecer? Até para quem tem medo, não porque eu tenho, mas para quem tem medo, num momento como esse, fica muito sofrido, né, doutor? Não, inclusive porque ninguém imagina que o piloto, né, vai assassinar, né, os passageiros, né? Pode imaginar o avião cair, mas geralmente a falha humana, apesar que já aconteceram várias, é sempre colocada assim em último lugar, né? Não, e até porque a gente vê o piloto muitas vezes como o herói, né? Quantos já fizeram aterrissagens incríveis, quantos já nos livraram no próprio ar de momentos tão delicados e depois relatam e você fica sabendo só depois. Então, a gente acostuma ver o piloto quase como para quem uma pessoa como eu, incapaz de levantar um teco-teco e meio aflita com o voo, eu sempre encaro o piloto como alguém muito destemido e alguém muito corajoso e quase com aquela figura de herói mesmo. E você entrega, o passageiro entrega a sua vida, como você está falando, aos pilotos. Bom, naquela hora, naquelas 2 horas, 3 horas. Bom, mas a gente vai falar sobre esse assunto com mais destaque amanhã, até porque a gente vai ver o avançar dessas informações e até que ponto isso realmente é mais conclusivo ou não, e a gente volta a esse assunto